pessoal, estamos aqui começando com a trilha do como fazer. E essa trilha a gente vai falar de uma ferramenta que a gente usa muito no dia a dia, que é o Excel. E para essa primeira pílula, o que a gente vai aprender é sobre a fórmula PROC-V. E qual que é o maior benefício que essa fórmula vai trazer para a gente? Ganho de tempo. A gente vai economizar tempo em cotação, a gente vai economizar tempo em busca de código de produto, preço. Então eu vou ensinar alguns truques para facilitar no dia a dia de vocês. Bom, vamos para a prática. Aqui é uma planilha com um exemplo de 3 produtos. Essa planilha pode ter imensos produtos, como vem, por exemplo, uma cotação de um cliente de vocês. E aqui tem código ROGE, EAN, descrição e preço. E as próximas abinhas que vocês estão vendo aqui embaixo, a gente tem o preço, o produto e o EAN. Em cada uma delas, a gente vai preencher com a fórmula o que está faltando. Então, nesse caso aqui, a gente tem o código ROGE, a gente tem o EAN, mas está faltando o preço. E a gente vai preencher usando a fórmula. Aqui também a gente tem o código, tem o preço, mas não tem a descrição. E aqui a gente vai atrás do EAN. Então, na base, a gente primeiro tem que olhar se todo mundo está na mesma formatação. Se esse código tiver com a formatação de número e o de baixo tiver com outra formatação, a fórmula não vai funcionar. Aqui, pessoal, como que é essa fórmula, então, do PROC-V? A gente vai fazer o primeiro exemplo com o EAN, tá? Então, a gente coloca PROC-V, escreve, vai aparecer a formulinha aqui. Você dá 2 cliques. Primeiro é o valor procurado. O valor procurado, o que significa isso? Eu tenho um código ROGE aqui e na planilha de base eu também tenho um código ROGE. Pensa a informação comum que tem nas duas planilhas, o código ROGE. Então eu vou colocar o código ROGE, é o valor procurado, porque ele é o denominador comum que tem tanto na aba EAN quanto na área base. 2 pontos, aí eu vou na aba base, venho do código ROGE, nisso eu vou clicar e segurar, eu vou carregar até o EAN. Lembra que o que eu tô procurando é o EAN? Então o EAN se situa na segunda coluna. Eu desço, vamos supor que tivesse mais produtos, eu vou continuando. Como eu só tenho 3, eu paro aqui. Tenho 3 linhas e 2 colunas. A informação que eu tô procurando é na segunda coluna, na coluna número 2. Então, na fórmula, eu vou ter que pôr 2. Se a gente estivesse procurando o preço está na coluna 4. Então, eu colocaria 4. Mas, nesse momento, a gente está procurando o EAN, que está na coluna 2. Então, eu solto, aperto ponto e vírgula, fiquem olhando a fórmula aqui em cima, ó. Ponto e vírgula. E eu tô procurando o EAN. Então, eu coloco na coluna 2, que é o índice da coluna que eu quero. Então, eu quero o EAN que tá na coluna 2, por isso que eu pus 2. Depois, você põe ponto e vírgula, e aí você põe 0, para fechar como verdadeiro. Fecha parênteses e aperta Enter. Vocês viram que pelo código ROGE eu consegui buscar o EAN? E aí, se eu arrastar aqui no cantinho a fórmula, onde aparece essa cruz, eu arrasto, a fórmula vem. Só que você pode estar me perguntando, nossa, mas está numa formatação esquisita o EAN, porque está com esse sinal de mais e 12. Como é que eu transformo essa formatação para número? Eu venho aqui, posso tirar de geral e ir em número. Ele aparece pontos e vírgulas, os zeros, e aí você pode tirar as casas decimais. Vamos para o exemplo do preço. Ixi, aqui tá tudo desorganizado essa informação. Olha como é que tá a formatação do EAN. Tá como estava na última planilha. Então, eu vou transformar ela em número. Aqui eu também vou transformar em número. E aqui eu também vou transformar em número. Eu posso selecionar os 3 e tirar as casas decimais, certo? Agora a gente vai em busca do preço usando o código do produto, novamente.
Então, a gente coloca a fórmula PROC-V, dá 2 cliques. Qual é o valor que eu estou procurando? Pelo código do código Roger, eu vou em busca do preço. Então, esse é o denominador comum. Eu coloco aqui, ponto e vírgula, vou na planilha base, seleciono o código Roger. Então, você segura desde o primeiro código, vai até o preço está na coluna 4, como vocês podem ver aqui. Então, eu solto a seleção, aperto ponto e vírgula, lembra de olhar a fórmula aqui. Agora, qual é a coluna que eu estou procurando o valor? É o preço, então, 1, 2, 3, 4, é a quarta coluna. Eu venho aqui e coloco o número 4. Depois ponto e vírgula e depois 0. Fecha parênteses e aperta Enter. Olha o preço vindo aqui. O preço vem e eu carrego a fórmula. Vocês viram que deram certo? Mesmo que se tivesse espaço, o ideal é sempre colocar na mesma formatação. Eu pego esse pincel de formatação e jogo para o número aqui. Então, eles ficaram todos iguais. Você viu que em segundos você trouxe o preço? Isso é fórmula. Mas lembre-se, essa planilha é a sua, que pode estar respondendo uma cotação. Quando você mandar para o cliente, você não pode mandar com as fórmulas inseridas, porque a fórmula pode acabar virando ND, ficando com uma célula não identificada. Então, você, depois de usar a fórmula, você seleciona, você copia, o Ctrl C significa copiar. Quando você for colar aqui nessa caixinha, você cola valores. Quando você colar valores, você vai perder a fórmula. Então, eu vou colar para vocês verem. Quando eu clico em cima da célula, tá vendo que não tem mais a fórmula? Aqui só aparece o número. Então, a fórmula não tem mais. E nisso, você não vai ter problema com a planilha que você vai enviar para o seu cliente. Produto. Mesma coisa, o denominador comum que eu tenho aqui é o código. Então, eu vou usar ele. De novo, usando a fórmula PROC-V. Eu seleciono pelo código, ponto e vírgula, venho na minha base, começo pelo código de novo. Então, eu venho até onde? Eu quero o produto. O produto está na terceira coluna. Então, eu seleciono, se tivesse mais produtos, você carregaria até o último produto, mas nesse caso só tem 3. Então, você põe até o último sabonete Nivea, ponto e vírgula, eu tô olhando a coluna número 3. 3, ponto e vírgula, 0. E aí, você fecha parênteses. Quando você fechar aqui, você aperta Enter. Olha a descrição aqui do produto. Rexona, aí se você carregar a fórmula, olha como é que veio, prontinho o seu produto. Então, caso você receba do seu cliente só o código, você pode pegar o código e usar ele como parâmetro para trazer a descrição Roger. Pessoal, uma dica importante. Se todas essas fórmulas eu comecei usando pelo código Roger, então, a primeira coluna da minha planilha base tem que ser o código Roger. Se tivesse o EAN antes do código Roger, a fórmula não funciona. Então, você tem que deixar o código Roger na planilha que você está procurando e o código Roger tem que estar primeiro. Ah, mas e se fosse pelo EAN? Então, vamos supor que no lugar do código, vocês não têm o código e você só tem o EAN do produto. Então, a minha busca vai ter que ser pelo EAN. Então, como se o EAN tivesse aqui, a gente copia, cola aqui, e aqui vai ser o EAN. Então, a fórmula vai ser igual PROC-V, procuro pelo EAN, ponto e vírgula. Se o EAN está na primeira coluna dessa planilha que eu estou usando, na minha planilha base também vai ter que ser o primeiro. Olha ele aqui. Aí eu seleciono, vou até a descrição, que agora é coluna 2 e não mais coluna 3.
ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Fecha parênteses e aperto o Enter. A descrição vem igual. Então, essa é uma dica importante. Se você colocar na primeira coluna o EAN, na sua planilha base tem que ser o EAN. Independente se antes do EAN tivesse 15 colunas com várias descrições, você ia começar da coluna 15 para frente. Espero que tenha ajudado essas dicas. Com certeza, o PROC-V é uma fórmula que vai trazer muita facilidade e ganho de tempo no seu dia a dia. Um beijo, até a próxima pílula.